Quando nós pegamos aquela psicanálise ortodoxa, a tradicional, que insistiu em não evoluir, pensa que o mundo começou e terminou com Freud, apesar de ele ter dado uma enorme contribuição. Mas se nós perguntarmos ao homem apenas como um ser cruel, ao homem das religiões ortodoxas, ao homem que já nasce cheio de pecado e provavelmente vá para o inferno após um curto estágio aqui nesse planeta, se nós perguntarmos ao homem como maldade, como máquina de domínio do seu semelhante, nós obteremos respostas nesse nível da pergunta. Mas se nós entendermos o caráter superior, a espiritualidade do ser humano, e fizermos pergunta ao homem superior, ao homem de Mahatma Gandhi, ao homem de Buda, ao homem de Kardec, ao homem de Jesus, nós teremos sem dúvida outro tipo de resposta. Quando os físicos perguntavam ao elétron como partícula, ele respondia como partícula. Quando perguntavam como onda, ele respondia como onda. E aí brigavam terrivelmente porque achavam que não podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pode. E hoje a teoria do dualismo mostra esse caráter de onda e partícula do elétron. Então, se perguntarmos ao ser humano como um indivíduo atrasado, apegado à materialidade, de pouco sentimento ético, nós encontraremos quem responda nessa faixa. Mas se perguntarmos em outro nível, nós também encontraremos quem nos responda em outro nível. Em relação à ciência, a pergunta é feita à natureza. E a natureza responde de acordo com o nível de conhecimento do perguntador. E é por isso que fazer a pergunta errada é muito perigoso. Há a história de um cidadão que viajava de carro à noite e o carro sofreu uma pane na estrada e nenhum instrumento do painel funcionava. A primeira dúvida que ele teve é: será que há gasolina no tanque? Será que é pane seca? É falta de gasolina? O que está acontecendo? Não tinha instrumento no painel para responder. Ele precisava perguntar ao carro se havia gasolina para que o carro respondesse. E ele fez a pergunta de um modo infeliz. Abriu a tampa do tanque, já que não havia instrumento no painel, acendeu uma vela e colocou ali dentro para ver se havia gasolina. E a resposta foi e bastante. Só que a resposta não foi uma resposta sutil. Mas por quê? Porque a pergunta foi mal feita. E esse é o detalhe da investigação científica. Saber como perguntar à natureza. Porque existem diferentes níveis de realidade. E ali uma frase interessantíssima de Kardec. Ele disse: o espiritismo será científico. Essa frase foi muito corajosa, foi muito arrojada, porque na época em que Kardec fez essa afirmativa, a ciência era materialista por definição. Valiam os chamados 4 postulados do materialismo realista, que a física quântica derrubou um por um, mas na época não havia nenhuma compatibilidade. O meio acadêmico jamais aceitaria isso. Não havia nenhuma compatibilidade entre ciência e espiritualidade. E Kardec, através dos seus informantes do plano espiritual, vislumbrando o futuro em que a ciência teria a abertura que hoje tem para a espiritualidade, afirmou: o espiritismo será científico. E trouxe o caráter não dogmático da doutrina, ao dizer que podemos ter questionamentos, que podemos ter dúvidas e que é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Neste sentido, então, alguma bobagem. Pergunta mal, o aparelho responde mal. Me fez uma pergunta e eu respondi mal. Estava terminando um livro e havia uma confusão lá de arquivos e estava vendo um defeito, tinha que abrir um novo arquivo sempre. E no fim eu tinha conseguido colocar tudo num arquivo só para não ter que estar a procurar cada vez que começava a reescrever. Apaguei os outros todos, mas deixei um que era só o título. O livro se chama Era do Espírito. Existe agora até uma edição em espanhol. Aí quando eu ia sair do computador, no último sábado que eu estava trabalhando no livro para entregar na segunda-feira, ele me fez uma pergunta estranha. Em vez de perguntar aquilo que o computador pergunta sempre: deseja salvar as alterações? Não.
Ele perguntou maldosamente: deseja reverter o arquivo, a era do espírito? Deseja reverter o fichário, a era do espírito, para outro de mesmo nome já existente? Sim, eu quero colocar tudo num só. Sim, sem pensar. Resultado? Qual era a pergunta que ele me havia feito? Deseja reverter tudo o que está escrito no fichário, a era do espírito, para outro do mesmo nome, que é só o título, e que já existe? Sim, e apagou tudo. 3 dias para refazer aquele livro. Pergunta errada, resposta errada. E outro detalhe, quando não entendemos uma pergunta, nós temos que ter a humildade de dizer que não entendemos a pergunta. Às vezes porque não a alcançamos, e às vezes porque só o perguntador entendeu a própria pergunta. Inclusive porque há pessoas que fazem a pergunta e dão a resposta ao mesmo tempo e depois perguntam, Aí a concordância é muito simples. Uma ocasião, numa palestra em Porto Alegre, era numa loja maçônica, e me falaram que havia um senhor que gostava muito de falar, ele queria plateia. Então, provavelmente faria uma pergunta absolutamente extensa quando no final abrisse para perguntas. Tudo bem. Terminou, houve uma pergunta, 2, e veio a dele, o sábio de plantão. E a pergunta foi mais extensa do que eu pensava. Ele fez um histórico do conhecimento humano, ele passou por Descartes, ele citou uma série de pensadores, etc, etc, e não perguntava nada, apenas ia citando aquilo tudo. E no final fez uma pergunta assim, tipo, bem elementar. Aí, o que fiz eu? Primeiramente, agradeço ao querido irmão por todos esses assuntos, por todos os novos aportes que trouxe à palestra, de coisas que não haviam sido faladas e naturalmente havia uma grande lacuna a ser preenchida. Agradeço toda essa colaboração, que foi uma verdadeira conferência paralela, e especificamente em relação à sua pergunta, acho que sim. Responder a pergunta, não havia pergunta, havia somente afirmações. Bom, então nós vamos agora fazer um passeiozinho rápido. O terreno é bom. Quando diz assim, fazer um passeio pela física, tem gente que já imagina algumas fórmulas de matemática, uma nota baixa numa prova, etc. Não é por aí. É a ideia da ciência que nós podemos compreender bem para mostrar exatamente o porquê dessa evolução. De perguntar só para a materialidade das coisas e agora ter saltado para perguntar à consciência que rege o universo. É diferente. Perguntar à materialidade dessa mesa, eu vou ter uma resposta. Perguntar à consciência que planejou e executou essa mesa é mais profundo. E naturalmente que eu vou ter respostas mais adequadas ao nosso entendimento atual. Então aqui nós teríamos as visões da física. A física clássica, vigente no tempo de Allan Kardec. Interessante nós entendermos que na ciência, na mudança de paradigma, ou seja, na mudança de modelo, o paradigma novo não revoga completamente o antigo, ele apenas amplia. Tudo aquilo que o modelo antigo resolvia satisfatoriamente, continua sendo resolvido pelo uso do modelo antigo. E para todas as perguntas que o modelo antigo não conseguiu responder, o novo modelo. Que bom se os paradigmas políticos fossem assim. Se ampliasse um modelo a partir do outro, não, o modelo é este, pronto. Há um político no Brasil que acha que o Brasil começou com ele. Cada vez que se manifesta, nunca antes da história desse país começa. Houve muita coisa antes. Aliás, ele não foi descobridor. Nem sabe quem é Pedro Álvares. Bom, então nessa física antiga aqui, onde valia o mecanicismo, o universo máquina, e que se utiliza ainda. Se eu vou explicar por que no momento em que o automóvel freia, o passageiro se sente como se fosse jogado para frente, essa física aqui vai explicar. Quando a NASA manda um robô para o planeta Marte, é por aqui. Ela foi insuficiente apenas no campo da filosofia da ciência. E aqui sim, existia uma lei, aquela ali, o princípio da causalidade, que se chama princípio da causalidade rígida. Esse princípio dizia que a partir de uma causa estabelecida, os efeitos que se seguem são completamente previsíveis, únicos e imutáveis. Então, em relação ao universo, desde aquela explosão inicial que foi o Big Bang, tudo está escrito, tudo está pronto e nós não temos nada a fazer.
Em relação a nós mesmos, nós seríamos simplesmente a nossa biologia acompanhada de alguma influência ambiental. E isso, levado para o terreno da filosofia ou das religiões daquele tempo, trazia a ideia do destino imutável. O destino de cada um já está escrito. Ora, se o meu destino já está escrito, eu não vou me esforçar, eu não vou fazer nada, porque já está escrito. Eu sou apenas marionete, eu não tenho vontade própria. Essa era a ideia científica daquela época. O observador de nada participava e nós não tínhamos possibilidade de alteração em absolutamente nada em relação ao universo. Depois veio o primeiro grande passo, a física contemporânea com a teoria da relatividade. E com a teoria da relatividade nós começamos a nos tornar mais humildes, a perdermos aquela pretensão, mesmo nas coisas mais simples, de sermos os donos da verdade, de possuirmos conceitos absolutos. O observador passou a ser o parâmetro, passou a ser a medida. Por exemplo, se nós observarmos uma colônia de bactérias, nós vamos concluir que as bactérias se reproduzem rapidamente e vivem pouco tempo. Mas se uma bactéria pudesse nos observar, ela pensaria que o Homo sapiens se reproduz muito lentamente e vive muito tempo. E quando nós observamos as estrelas, como o nosso Sol, que também tem nascimento, vida e morte, aí como é que nós pensamos? As estrelas se reproduzem muito lentamente e vivem muito tempo. Uma estrela de milhões de anos é uma jovem debutante. E se uma estrela pudesse nos observar, o Homo sapiens não vive quase nada, não dá nem para contar o tempo de vida. É muito pequeno. E o nosso tempo de vida é muito pequeno ou muito grande? Um pensador antigo discutiria isso todo o tempo, a vida inteira. Hoje sabemos o quê? Que tudo depende de um referencial. Até a ideia de estarmos em repouso ou em movimento. Uma pessoa que esteja há 15 minutos sentada aqui nesta sala, está em repouso ou está em movimento? É muito fácil. Está em repouso se com o passar do tempo sua posição não mudou. Estará em movimento se tiver mudado de posição com o passar do tempo. Mas isso não é tão simples assim. Depende tudo do referencial. Em relação ao planeta Terra, está certo dizer que a pessoa sentada aqui há 15 minutos está em repouso, porque em relação ao planeta Terra, sua posição não se alterou.